Marcos, capítulo de número 3, versículo 7. Vamos trabalhar hoje 2 parágrafos, permitindo-nos o Senhor. Estamos conversando, expondo o Evangelho de Marcos já há alguns meses. Sempre que temos oportunidade, semana passada demos uma pausa para abordar um outro assunto, mas o nosso propósito no domingo tem sido expor o Evangelho de Marcos. Amém? Hoje nós vamos trabalhar capítulo 3, versículos 7 ao 19. Senhor, fala conosco nessa noite. Precisamos do Seu Espírito Santo a nos instruir, a iluminar o nosso coração. Nos ajuda a compreender o que está escrito. Nos ajuda a aplicar à nossa vida o que está escrito. E que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes, ó Deus. Que o Senhor vá além das minhas limitações, além da minha pequenez e fale ao coração de cada pessoa que se encontra aqui, da pessoa mais estudada a que estudou menos, do mais novo ao de mais idade. O Senhor é poderoso para falar de maneira profunda ao coração de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, em nossa última conversa no Evangelho de Marcos, nós finalizamos um bloco, uma sessão que nos apresentou o início de uma grande oposição contra Jesus Cristo. O tema da nossa conversa é Jesus, um rei diferente, porque Jesus é o rei dos reis, o rei aguardado, o rei esperado, mas ele não vem da maneira que eles aguardavam. Ele vem um rei servo, um rei com a bacia e com a toalha, um rei que veio para morrer numa cruz e não para conquistar, geograficamente falando, politicamente falando. Ele é um rei diferente. E por ele ser tão diferente, não se adequar ao que se esperava, ao que o sistema aguardava, houve uma certa oposição que ela nasce no capítulo 2 de Marcos. Ela começa em um questionamento do coração. Quem é esse homem que diz poder para perdoar pecados? E no capítulo 3, versículo 6, onde nós fechamos esse grande bloco, eles já estão, os fariseus junto com os herodianos, estão tramando a morte de Jesus Cristo, amém? Estão planejando matá-lo, estão planejando como eles podem se livrar desse homem que tem incomodado tanto. Apesar de toda essa oposição, o ministério de Jesus Cristo está crescendo. E nós vamos ter agora, em 2 parágrafos, o primeiro parágrafo, tanto uma recapitulação como uma introdução do que vem a seguir. O evangelista vai nos mostrar como o evangelho de Cristo está em pleno vapor, e agora Jesus Cristo, que no capítulo 1 chamou discípulos, vai chamar seus 12 apóstolos, amém? O reino está avançando, apesar de toda perseguição, apesar de toda oposição, o reino do Senhor avança, amém? Graças a Deus por isso. Versículo de número 7, Marcos capítulo 3, versículo 7, a gente tem o costume de usar a Nova Versão Internacional, por eu creio ser mais fácil a compreensão aqui, então vamos lá. Versículo 7, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vindo da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu,
Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Esse é o nosso texto. No texto passado, como foi dito há alguns minutos, alguns segundos, Jesus está se deparando com a oposição desses escribas e fariseus que planejam matá-lo. Eles querem matá-lo, e aí Jesus, por causa desse conflito, o texto nos diz, Marcos começa o nosso texto, dizendo que Jesus segue para a beira-mar. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele já fez isso no capítulo 1, diante de um conflito. Jesus não está se retirando, ele estava no meio do contexto da sinagoga, no contexto das cidades, e ali ele está encontrando oposição. Então o que Jesus faz? Se retira. Jesus não está se retirando por covardia. Jesus não está se retirando porque ele tem medo dos fariseus e dos escribas. Jesus se retira porque ele é um homem de discernimento. Há de chegar uma hora que Jesus não vai se retirar mais. E ele vai ficar ali. E ele vai enfrentá-los. Ele vai sim levantar a sua voz. Mas a hora dele se entregar a esses líderes religiosos, a hora dele morrer, a hora dele ser crucificado, ainda não tinha chegado. Então Jesus, com discernimento do seu tempo, da sua hora, ele se retira. E isso nos ensina algo. Precisamos de discernimento. Existem momentos que é de avançar, existem momentos que é de ficar. Esses dias em um velório, tive a oportunidade de ler Eclesiastes capítulo 3. Tem tempo para nascer, tem tempo para morrer, tem tempo que é para se alegrar, e tem tempo que é tempo de chorar. Precisamos entender o tempo que estamos vivendo. O momento que vivemos espiritualmente, o momento que vivemos politicamente nossa nação, o momento que vivemos financeiramente nossa nação, o momento que vivemos como pessoa, estamos em plena juventude, estamos já no momento de desfrutar, estamos no momento de plantar. Qual é o momento que nós vivemos? Jesus, ele entende o seu momento e ele age com discernimento. Jesus sabe a hora que ele vai avançar. Jesus sabe o momento que ele vai retroceder. E em nosso texto, ele retrocede, ele se retira, ele vai para um lugar isolado. E dentro de Marcos, Jesus se retira por alguns motivos, pelo menos 4. Jesus se retira por causa da oposição. Jesus se retira por causa da perseguição. Mas o segundo motivo, nós vamos ver lá no capítulo 6 depois, que Jesus se retira para descansar. Existem momentos, querido, que nós vamos nos retirar para descansar. Descansar não é pecado. A falta de descanso pode ser. Mas descansar não. Descansar é um ato de fé. Descansar é um ato de fé. Jesus se retira para descansar. Jesus também se retira para orar. E Jesus também se retira para ensinar os seus discípulos em particular. Precisamos discernir o tempo que nós vivemos. A hora de avançar, a hora de se retirar, a hora de retroceder, a hora de ir, a hora de enfrentar os nossos inimigos e a hora de não enfrentá-los. Jesus se retira. E é muito interessante perceber dentro desse texto e do que Marcos vem construindo. Nós trabalhamos no capítulo 2, início do capítulo 3, uma grande oposição. Os poderosos, os líderes da época, eles rejeitam Jesus, mas apesar disso, a popularidade de Jesus só cresce, só avança. E o texto nos diz que gentios, pessoas vinham de todas as partes, inclusive gentios da Fenícia, vinham pessoas do norte, das regiões de Tiro e Sidom. Esses eram gentios, pessoas que não faziam parte do povo judeu. Pessoas gentílicas estavam buscando o Senhor, porque os seus o rejeitaram, os seus não receberam. Então vem gentios atrás de Jesus Cristo, vem pessoas também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, região sul. Vem pessoas do leste, de além do Jordão, e vem pessoas da Galileia, que é da região mais pobre, a região oeste daquela nação. As pessoas vêm atrás de Cristo. É interessante perceber isso, querido. Essa lógica e essa dinâmica no livro de Marcos. Jesus está sendo rejeitado pelos líderes religiosos. Os líderes religiosos estão se levantando contra ele, mas as multidões se amultuavam ao redor dele. As multidões, e aqui eu vou ter talvez uma falsa multidão. Pastor, o que é uma falsa multidão? Sempre que você vê uma multidão ao redor de Jesus, você precisa se perguntar por que essa multidão está ali. Existem pessoas que estavam ali porque precisavam ser curadas. Existem pessoas que estavam ali porque sua família precisava de um familiar, precisava de socorro. Existiam pessoas que estavam ali por curiosidade. Existiam pessoas que estavam ali para investigar Jesus, para observar Jesus, para ver se ele cometeria alguma falha.
Da mesma forma acontece hoje. Pessoas vêm à igreja, vêm a um culto porque querem o Senhor Jesus. Outras pessoas vêm ao culto não porque querem o Senhor Jesus, mas porque é cômodo participar de um culto, são curiosas. Tem interesses talvez terrenos, interesses pessoais. Tem inúmeros motivos. Tem uma multidão ao redor de Jesus. O texto nos diz que por causa dessa grande multidão, Jesus, que age não apenas com discernimento, mas com sabedoria prática, ele fala para os seus discípulos: eu gostaria que vocês tivessem um barco separado. Por quê? Jesus não conseguia pregar, as pessoas não deixavam. As pessoas, por causa daquilo que elas ouviram, de pessoas que haviam sido curadas, vinham pessoas enfermas de todos os lados. Imagine você, é um cego, e você ouviu que Jesus de Nazaré curou o outro cego, que era cego de nascença, que cresceu junto com você. Você vai atrás de Jesus de Nazaré. Um paralítico foi curado, um homem da mão ressequida foi curado, pessoas possessas de espíritos malignos eram libertas. As pessoas ouviram falar nisso e elas tinham expectativa: se eu a menos puder encostar nele, eu serei curado. Então o que as pessoas faziam? Elas se lançavam na expectativa de encostar em Jesus. Está preparando para Marcos capítulo 5, quem lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Não era apenas ela que pensou: se eu apenas o tocar. Não, ali eu tenho um exemplo, mas as pessoas pensavam isso. Se eu apenas tocar Jesus, eu vou ser curado. Então não havia meios de Jesus ensinar com tranquilidade. Imagina você sendo apertado por uma imensa multidão. Jesus vira para os seus discípulos e diz: deixa sempre um barquinho separado aqui no mar. E qual é o propósito do barco? Dar tranquilidade, dar condições práticas de Jesus ensinar. Porque Jesus não veio meramente para curar. Jesus Cristo veio para anunciar o reino de Deus. Então ele entrava naquele barco e aquele barco entrava no mar. E ali ele poderia ensinar uma grande multidão, né, com tranquilidade. Não posso dizer isso com toda certeza, mas pelo que eu já li, já ouvi falar inúmeras vezes, isso também ajudava na acústica, né, por causa do vento que vinha do mar. E Jesus falava, a sua voz ecoava, né, pelas multidões. Então Jesus age com sabedoria, sabedoria. Nós precisamos de sabedoria no nosso dia a dia, sabedoria para resolver problemas, sabedoria para lidar com a nossa família, sabedoria para lidar no nosso trabalho, sabedoria para lidar com situações financeiras. Precisamos de sabedoria. E o Deus que dá sabedoria está aqui nesse lugar, querido. Nós precisamos de sabedoria do alto. Talvez você está passando algo lá no seu trabalho, orando, você na verdade não orando, buscando direção em tudo quanto é lugar. Será que se você dedicar essa semana em oração, Deus não pode te dar uma saída? Deus não pode te dar uma saída, uma estratégia? Deus não pode te dar uma ideia que muda tudo. Já lhes contei. Eu tive a oportunidade de crescer dentro de uma empresa, de um restaurante. Meu pai me pôs para trabalhar muito cedo, ainda adolescente. Ele me deu sociedade, assumi o restaurante. E como toda empresa, querida, empresa ela é constituída de altos e baixos, né? E tinha situação complicada, a gente vivendo lá. E dos piores, a gente custava, nessa época, arcar com tudo, trabalhando 7 dias na semana, né? E aí o pessoal está querendo trabalhar 5 agora. Isso eu fico pensando assim, meu Deus, como é que vai fazer, né? Essas pequenas empresas. 7 dias na semana e custava dar conta. E aí o sábado era terrível, querido, era terrível o sábado. E eu lembro-me, sempre gostei, meu pai viajou muito a vida inteira, sempre gostamos de viajar. E eu vim em algum lugar, não lembro se eu vi, mas eu tive a ideia, eu vou colocar salmão, né, aqui no restaurante no sábado. Isso era algo impensável, completamente impensável. Hoje salmão todo mundo conhece, todo mundo viu, é fácil se achar no mercado. Mas naquele tempo não, isso 8, 9, isso uns 10 anos atrás, na verdade, ainda era algo mais difícil de encontrar. E a gente vendendo o quilo, eu comprava o salmão e eu não ganhava dinheiro. Ele me dava literalmente prejuízo, se eu fosse pensar só o salmão. Mas eu comprei para experimentar. Querido, e pela graça de Deus, eu lembro sempre disso, porque uma ideia mudou tudo. Uma ideia mudou tudo. Pela graça de Deus, nós fizemos o primeiro dia ali e nós abrimos no sábado às 10h30 da manhã, 11 horas não tinha mais. Né? E aí um dos meus gerentes, eu tinha 2 gerentes ali, virou para mim e falou assim: ô Igor, tira essa espinha do salmão, hein? Esse trem tá feio, eu tô assim, não vou tirar não, vai ficar aí para todo mundo que passar aqui hoje, vai saber que tinha salmão e que não pegou. Mas sabe que vem, vai ter.
Né? E assim, pela graça de Deus, querido, pela graça de Deus, o sábado se tornou para nós o melhor dia da semana. O melhor dia da semana. Né? A gente vendia 8, 9 peças grandes. Né? E assim, graças a Deus por isso, depois eu consegui reajustar o preço. E Deus... Mas uma ideia. Será que Deus não pode te dar uma ideia que vai mudar tudo? Sabedoria. Sabedoria. Jesus está sendo apertado pela multidão, mas ele diz para os seus discípulos, não, prepare um barquinho para mim aqui. Ele age com prudência, ele age com sabedoria, ele é prático. Ele é prático. Né? Nós estávamos ontem na palestra de casal lá, e a missionária Fabíola falando de um casal, contando a história de um casal que estava brigando, porque o marido que gostava do vinagre na geladeira, e a esposa gostava do vinagre no armário. Ou vice-versa. E eles brigavam, Kaique. Na hora eu pensei, compra 2. Ô, querido, você vai brigar por causa do vinagre, que um gosta dela na geladeira, outro gosta no armário. Compra 2 vinagres, o vinagre custa R$4. Aí, às vezes, a pessoa briga por causa do vinagre. Olha pra você ver, falta sabedoria. Eu, mas a Daiane, gente, a gente tinha um sonho, nós vamos casar, vamos dormir de conchinha. Isso é só é conchinha que fala? É conchinha, né? Deve ser, né? Eu acho que não é coxinha, né? Conchinha. Vamos lá. Isso é só em filme, né? Pastor, eu durmo. Glória a Deus pela sua vida. Mas a gente tentou, querido, uma vez. Não deu. Não deu. Vamos dormir, dorme. Outra coisa, vai dormir. A gente tentava dormir, que a gente com um edredom só, um cobertor só. Rapaz, eu não sei quantas vezes eu já puxei o edredom da Daiane. Nós rapidinho decidimos, cada um dorme o seu. Eu gosto de edredom, eu gosto de cobertor. Eu acho quente, ela acha frio. Aqui é mexida. Cada um dorme com 2 travesseiros. Entendi. Eu já me peguei muitas vezes, Kênia, puxando o travesseiro dela de madrugada, que eu tô... O que eu fiz, Jesus? O que é isso? Mas seja prático. Seja prático. Seja prático. Talvez algo na sua vida tão simples de resolver. Jesus disse, não, deixa um barquinho separado aqui, para que eu consiga ter condições de pregar, consiga ter condições de ensinar esse povo. E o texto vai dizer, a parte mais impactante desse primeiro parágrafo, está no versículo 11 e 12, eu quero que você olhe comigo. Essa grande multidão está ali, Jesus curando pessoas, ensinando. E aí nós vamos ter aqui o que eu já falei ao longo da nossa conversa em Marcos, principalmente na introdução, o segredo messiânico de novo, né? Quando Jesus vai mandar os demônios não falarem quem ele é. Isso já aconteceu, vai acontecer outras vezes no Evangelho. Versículo 11. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Observe que eu tenho ironia em Marcos. Porque os líderes religiosos da época, aqueles que julgavam-se as pessoas mais sábias, mais santas, mais aptas para discernir as coisas de Deus, as coisas espirituais, eles não conseguiam aceitar a real identidade de Jesus Cristo. Eles não conseguiam aceitar que Jesus poderia ser o Deus encarnado, aquele que tem poder para perdoar pecados. Esse homem não pode ser quem ele diz ser. Ele é um charlatão. Mas os espíritos imundos que possuíam pessoas, essas pessoas possessas desses espíritos imundos, quando viam Jesus, iam até Jesus e se dobravam diante dele e gritavam, não é em voz baixa, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Os líderes religiosos que se julgavam esclarecidos não conseguiam ver o que o demônio via. O que o diabo enxergava. E o que é mais interessante é que em Marcos, somente duas classes de pessoas, que eu vou colocar os demônios como uma classe, e somente outra pessoa fala quem Jesus é de maneira clara, exceto Marcos. Marcos nos diz quem Jesus é, Marcos capítulo 1, versículo 1. Ele é o Filho de Deus. Os demônios estão sempre dizendo quem Jesus é. Sabe quem é a única outra pessoa que vai dizer quem Jesus é? O centurião que está ao pé da cruz, quando vê Jesus morrendo. Ele diz, verdadeiramente este homem era filho de um gentio, um pagão.
Aos olhos dos judaísmos da época, um lixo da sociedade. Para piorar, um centurião romano, escória, inimigo do nosso povo. Mas ele conseguiu ver quem Jesus era. Ele conseguiu enxergar quem Jesus era. Tem uma multidão ao redor de Jesus. Mas só quem sabe quem Jesus é o espírito imundo. É terrível. E quando esses espíritos imundos clamavam, tu és o Cristo, o Filho de Deus, versículo 12, mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. E ao longo do Evangelho de Marcos, Jesus sempre vai repreender esses espíritos imundos. Por quê? Já falei sobre isso, mas recapitulando. Por que Jesus repreende os espíritos imundos que falavam a respeito dele? Esse espírito imundo estava falando mentira? Não, ele estava falando a verdade. Mas por que Jesus os proíbe de falar? Primeiro, porque Jesus não quer ser credenciado pelo diabo. Segundo motivo, porque se aquele povo, naquele contexto, naquela época, que tudo que eles mais sonhavam na vida era a chegada do Messias, era a chegada do rei que os libertaria do Império Romano. Mas eles não estavam prontos para o rei que veio. Se a notícia de que Cristo é o Messias aguardado, ele é de fato o rei prometido, isso facilmente poderia gerar naquele povo falsas expectativas, falsas esperanças, e aquilo iria prejudicar e muito o ministério de Jesus Cristo. Por quê? Porque o povo aguardava um líder revolucionário, o povo aguardava um tenente de guerra, o povo aguardava um capitão de guerra, mas Jesus não veio para destronar o poder de Roma, Jesus veio para destronar o poder do pecado no coração do homem. Qual é o problema, querido? Tem gente que conforma em viver pecado. Ele não conforma em viver em crise, mas ele se conforma em viver em pecado. Ele se conforma em viver em pecado. Eu não me conformo em me viver no Brasil desse jeito. Não, em pecado não tem problema. Eles queriam um líder messiânico, um líder político. Mas Jesus veio para mostrar que o seu reino não é terreno. Seu reino é espiritual. Está aqui, ó. Está aí no seu coração. Jesus veio para libertar-nos da tirania do pecado. Vai chegar um dia que o Senhor reinará plenamente nessa terra. Em um reino terreno maravilhoso. Mas esse dia ainda não chegou. O reino está entre o já e ainda não. Já foi inaugurado, mas não consumado. Já foi inaugurado, mas ainda não é como deveria, vai ser. Já está presente, mas não em sua plenitude. Jesus não quer alimentar falsas expectativas. Jesus não quer um povo que está atrás dele por algo que ele não vai dar, por algo que ele não vai oferecer, por algo que ele não promete. Eu tenho dito isso aqui algumas vezes, que nós temos que ter cuidado ao ministrar a palavra, porque senão nós vamos fazer promessas que a Bíblia não faz, promessas que Deus não faz, e alimentar expectativas que o Senhor não alimenta, e aí nós vamos ter um monte de crente frustrada, porque Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, Deus não fez aquilo outro, Ele nunca prometeu fazer. Ele pode fazer, mas se ele promete fazer, não é pode, ele vai, e é diferente. Ele pode te prosperar, ele pode te dar dinheiro, ele pode curar você, ele pode, mas você não sabe se vai, e você não sabe se ele vai te dar a graça da cura, ou a graça de passar pela doença, você não sabe se ele vai te dar a graça da fartura, ou a graça de suprir você na necessidade. Nós precisamos tomar cuidado. E aí a gente chega ao segundo parágrafo do nosso texto, que a gente leu. Quando Marcos vai nos mostrar que Jesus Cristo agora, dentre uma multidão de discípulos, vai escolher 12 apóstolos, 12 homens. 12 homens, os quais ele vai enviar
12 homens que vão representá-lo, 12 homens que vão continuar o que ele começou a fazer, 12 homens que vão fazer exatamente o que ele está fazendo. Marcos não nos diz, mas o Evangelho de Lucas, que é paralelo a esse, nos diz que antes de Jesus escolher 12 homens, ele passa a noite orando. Quando Jesus vai montar a sua equipe, ele passa a noite orando. Isso nos ensina algo. A gente se frustra demais, a gente se decepciona demais com equipes, com pessoas que a gente acha que vai, e a gente põe fé, e a gente não orou por isso, a gente não buscou direção de Deus por isso. Aos empresários, quantas vezes você ora de contratar alguém? Quantas vezes você ora de formar equipe? Quanto tempo de oração você dedica? Pessoas casam, não se dão o trabalho de orar, para que Deus lhe dê sabedoria para escolher. Pessoas entram em relacionamentos, elas não se dão o trabalho de orar, para saber o que Deus quer. Jesus vai escolher 12 homens, e ele passa a noite orando. Ora, Jesus é o Filho de Deus, ele tem que passar a noite orando para escolher uma equipe. E nós? Quanto que nós temos que orar para fazer negócios? Quanto que nós temos que orar para tomar decisões importantes na nossa vida? Quanto que nós temos que orar para entrar numa sociedade? Quanto que nós temos que orar? O texto diz que depois de passar a noite orando, Jesus escolhe graciosamente, soberanamente, de maneira eficaz, 12 homens. É interessante que Jesus não faz uma pesquisa de opinião. Né? Que se fosse hoje, vamos fazer uma pesquisa de opinião aqui para a gente ver quem que vai escolher. Porque eu não aceito escolher o fulano e não me escolher. Querido, ele escolheu quem ele quis. Fala assim, ele escolheu quem ele quis. Eu acho que só não devia escolher fulano, mas ele escolhe. Ele escolhe gente que a gente jamais escolheria. Ele levanta do pobre, ele levanta do pó e do monturo. Deus levanta pessoas que a gente jamais levantaria. Jesus escolhe 12 homens e ele não faz uma pesquisa de opinião, ele não faz uma avaliação de critérios humanos, quem é capaz, quem sabe, quem fala bem, quem tem aptidão, quem estudou mais, quem tem mais recurso financeiro, não. Ele escolhe com graça, não porque merecemos, ele escolhe por seus propósitos eternos. João capítulo 15, 16, lá na frente Jesus vai falar para os seus discípulos, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, eu escolhi vocês, eu chamei vocês, dentre a multidão, você lembra daquele dia que eu chamei você estava lá naquela turma, e eu escolhi vocês. Agora, para que Jesus os chamou? O texto nos dá pelo menos 2 motivos. Primeiro motivo, para estar com ele, versículo 14, para estar com Jesus, Jesus está chamando pessoas para o ministério, só que o ministério nasce em comunhão com Deus. Deus não chamou você para fazer por ele, sem antes você estar com ele. Deus não chamou a gente para ministrar aos homens, sem antes ministrar a ele. O texto diz que ele chama 12 homens, antes de mais nada, para estar com ele. Estar com ele. Para aprender de perto. Para observar o comportamento de Jesus. Para ouvir atentamente as suas palavras. Querido, eu gosto muito de uma frase, se eu não me engano, do Atmani, onde ele vai dizer que não deveria querer trabalhar para Deus quem primeiro não quer ser trabalhado por Deus. Eles vão estar com Jesus. Jesus vai moldar eles. Jesus vai trabalhar no coração deles. Jesus vai ensiná-los. E agora que eu fui ensinado por Jesus, agora que eu fui ministrado por Jesus, agora que eu vi Jesus fazendo, eu estou apto a fazer. Agora que Jesus me falou, eu estou apto a falar. Lembro-me, uma frase que marcou a minha vida, tenha isso para a sua vida: jamais escute alguém que não para escutar a Deus. Quem é que dita a sua vida? Pastor, é a Virgínia. Todo dia de manhã eu olho assim, o que a Virgínia tem a dizer da minha semana. Não, pastor, a minha vida, sabe a primeira coisa que eu faço? Eu compro o horóscopo.
Para ver, não, tem uns crentes que faz isso, gente. Para ver qual a inclinação dos astros para mim. O que dita a sua vinda? O que orienta nossos passos? É a palavra de Deus, é estar com Deus. É tempo de oração. Quantas vezes, querido, eu estava disposto a fazer alguma coisa, a tomar uma decisão, e aí você vai orar, e Deus fala, não toma, faz assim, faz assado. Esse tempo atrás nós íamos tomar uma decisão importante. Deus levantou uma pessoa lá de Belo Horizonte, me ligou, pastor, tive um sonho com o senhor, eu não sei nada da sua vida, tive um sonho, sim, assado. Pastor, eu só acredito em sonho? Acredito que Deus fala em sonho. Acredito em todo. Sonho todo, não. Que a Bíblia fala, conte o sonho como? Sonho. Deus fala do jeito que quiser. Do jeito que quiser. Ora, ele não falou com José através de sonho? Ele pode falar com o seu, ué? Pode falar comigo? Senhor, fala comigo. Faz eu te ouvir, me ajuda, Senhor. Tem hora que eu sou meio bobo. Mas não deixa não. Fecha a porta. Nós gravamos um vídeo esses dias. Graças a Deus pelas portas que Deus fechou. Eu falo, meu Deus, se eu estiver entrando numa porta e não é para me entrar, Deus arranca minhas pernas, mas não deixa eu ir, não. Não deixa. Para estar com Jesus, segundo motivo pelo qual Jesus chama esses 12, o texto vai dizer que é para os enviar a pregar. Depois de estar com Jesus, então eles são enviados para pregar, para exercer autoridade sobre os demônios. E é interessante que os fariseus, eu já falei aqui, os fariseus, essa seita, significava os separados. Os separados. Então eles pensavam que para viver em santidade eles tinham que o quê? Se separar. Aqueles cristãos lá, os judeus lá das cavernas de Qumran também pensavam, nós temos que nos separar. Mas o Senhor Jesus diz, não, eu não estou escolhendo vocês para separar vocês fisicamente. Eu estou escolhendo vocês para transformar o coração de vocês e eu vou enviar vocês. Eu vou comissionar vocês. Conhece aquele cristão que para ele ser santo ele não pode estar com ninguém? Querida, a santidade de Jesus não é assim não. A santidade de Jesus, ela não suja com a sujeira dos outros, ela purifica os que estão sujos ao redor. Nós levamos, o texto diz que Jesus os envia a pregar. Um cristão que não proclama a mensagem é como uma lâmpada que não ilumina, é como um fogo que não é um fogo pintado, ele não te esquenta. Quem já foi comer, você foi na lanchonete, e aí colocaram aquele cardápio, hoje não tem mais cardápio, são tablets, né? Coloca aquele tablet, graças a Deus por isso, né? Porque você ficava, meu Deus, o que é isso? Aí você vai comer um sushi, tem uns nomes, cada dia, todo dia que você vai ter um nome diferente. Você fala, o que é isso? Não faço ideia, vê a foto, sei. Aí você chega lá, você tá morrendo de fome, e a pessoa passa com 15 fotos de picanha, maçã de peito, sushi, isso enche a sua barriga? Enche a sua barriga? Não enche. Um cristão que não tem palavra é isso, que não proclama a mensagem, que não tem nada para dizer a respeito de Jesus, nada que Jesus fez na sua vida, não lê a Bíblia, não tem tempo de oração, ele não consegue. Como é que eu vou viver isso se eu não tenho tempo com Deus? E você constrói seu tempo com Deus. Não quero aqui ser legalista. Tem que ser meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. É o seu tempo com Deus. Agora não podemos perder também no texto o detalhe. 12 homens são mencionados no texto. E isso é muito importante. E uma dúvida que talvez você vai ter quando você for ler a Bíblia, você vai ler os sinópticos, há algumas listas dos apóstolos. E nessas listas, quando você vai comparar essa lista de Marcos, talvez com a lista de João, acho que João não tem lista, mas a lista de Lucas e Mateus, você vai descobrir que tem alguns nomes diferentes. E pastor, por quê? Porque as pessoas, era muito comum naquele tempo, se você é um leitor da Bíblia, você sabe que existem muitas pessoas que tinham quantos nomes? 2. Isso é muito comum na Bíblia, muito comum. Então isso resolve as aparentes divergências entre as listas, tá? Nós temos aqui várias lições, eu se eu não me engano numerei 3 lições, que a gente tira quando Jesus escolhe 12, fala assim, 12
12 homens para serem seus discípulos. Primeira lição que a gente tira é o número 12. Porque 12 na Bíblia, para você que lê a Bíblia, para você que é um leitor das Escrituras, sabe que 12 na Bíblia tem um significado. Quantas tribos tinha Israel? 12. Israel era o povo de Deus. Ora, Jesus escolhe quantos homens? 12. Ele está ensinando o que ele está fazendo. Ele está trazendo um novo povo. Não mais constituído só de judeus, mas um novo povo, que não é definido por raça, não é definido por etnia, é definido por aquele povo que crê no Senhor Jesus. 12 homens. Jesus está mostrando, olha, Israel falhou em obedecer ao Senhor, em ser luz para as nações. Agora eu vou levantar um novo povo. Esse povo não vai falhar. Numa das parábolas, Jesus vai mostrar isso, lá na parábola da vinha. Eles vão dar os seus frutos no devido tempo. Está falando da igreja, querido. A igreja já nasce debaixo de uma promessa de que ela vai dar os frutos no devido tempo. A igreja não tem um plano B. A igreja é o plano A. A igreja é o plano que vai dar certo. É o plano que dá certo de Deus na terra. Deus cria um novo povo. Onde não há mais grego, judeu, gentil, samaritano. Cristo é tudo em todos. Um novo povo, uma nova família. O Carlos pregou aqui quarta-feira. Jesus prega para uma mulher completamente rejeitada. Ele escancara a porta da graça para aquela mulher. Uma samaritana. Segunda coisa que a gente aprende, quando a gente olha essa lista de 12 homens, e você vai estudar a vida desses homens, você vai descobrir que eles não foram escolhidos porque tinham qualidades especiais. Abre comigo, por gentileza, a sua Bíblia, um texto que Paulo vai reforçar essa verdade. 1 Coríntios capítulo 1. Depois a gente volta para Marcos. Mas eu quero ler esse texto hoje, finalizando, me veio à mente. Ele tem tudo a ver com o que eu quero dizer aqui nesse tópico. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Creio que todos os irmãos o conhecem. Mas vamos relembrar. Irmãos, 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Deus chama poderosos? Sim, querido. Mas são poucos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante. Está falando de nós, querido. Paulo está falando de mim, de você, cristão. O pastor não está falando de mim. Já está errado mesmo, porque você não faz parte desse povo. Você é orgulhoso. Paulo está falando de nós. Insignificantes aos olhos do mundo, desprezado, e que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Olha onde a gente estava, olha a nossa vida sem Cristo, olha o nosso histórico, olha, querida, a vida que a gente vivia sem Jesus. Não é por causa de nossas qualidades que Ele nos chama, é por graça de Deus. Eu não conheço você, mas Jesus Cristo conhece, e graciosamente Ele chama você. Jesus não chama homens endinheirados aqui nesse texto. Não nesse texto, em outros textos tem. Cornélio, tantos outros, Simão o curtidor, Lídia, comerciante de púrpura, que tinha muito dinheiro em Filipos.
Deus chama sim, mas nesse texto eu não tenho. Na história desses discípulos, exceto Mateus, que era um publicano, e como publicano tinha muito dinheiro, mas eu não vou ter pessoas endinheiradas, pessoas de posição social influente. Eu tenho 12 homens comuns, iletrados, pobres, temperamento explosivo, homens que nós jamais escolheríamos. Jesus não apenas os escolhe, mas os ensina, os equipa e os capacita de poder. E quando você vai ler o Novo Testamento, você vai descobrir que esses homens abalaram o mundo. Esses homens revolucionaram o mundo da sua época. Quanto mais você estudar essa lista, quanto mais você estudar esses homens, a biografia desses 12 homens, você vai descobrir que não foi por causa dos méritos deles, foi por causa da graça de Deus na vida deles. A única coisa que a gente encontra na vida deles é a disposição de seguir. Lembra? A gente lá em Marcos capítulo 1, Jesus chega para Tiago e João, segue-me. O que eles fazem? Seguem Jesus. Jesus chega para Simão e André, o que eles fazem? Seguem Jesus. Disposição de seguir. Disposição para obedecer. Eu não vou falar de todos esses homens, porque o texto não permite, mas eu vou falar de alguns. Pedrão, o Pedro, Simão Pedro, representante do colégio apostólico. Você vai ver, querido Pedro, nos evangelhos, Pedro é um homem que fala sem pensar. Pedro é um homem inconstante. Pedro é contraditório. Pedro é temperamental. Pedro muda de um extremo para o outro. Com ele é 8 ou é 80. Pedro uma hora está cheio de confiança. Na mesma noite ele está cheio de dúvida. De manhã ele fala que vai morrer por Jesus. De noite ele está negando Jesus 3 vezes. O Pedro, querido, ele é esse homem inconstante. Orgulhoso. Pastor, por que Pedro é orgulhoso? Lembra quando ele fala assim, Jesus, ainda que toda essa cambada aí, ó, que eu sei que esse povo é ruim, ainda que todos esses aí te neguem, eu não. Pedro se achava o cara, o fiel. Esse cara foi escolhido. Esse cara foi chamado. Pedro faz promessas que ele é incapaz de cumprir. Senhor, por ti eu darei a minha vida. O Pedro tem a audácia de repreender Jesus. Jesus vai dizer, lá no capítulo 8 e 9, a gente vai chegar, quando Jesus vai dizer, onde a virada de chave de Marcos, é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos homens e morra. Aí o Pedro, que acabou de dizer quem Jesus é, que ele é o Filho, que ele é o Cristo de Deus, o Pedro vira para Jesus, Jesus agora só errou. Só não pode falar uma coisa dessa. O Pedro que acabou de ouvir de Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, não foi sangue que te revelaram quem eu sou, foi o meu Pai que está nos céus. Agora ele está repreendendo Jesus. Jesus vira para Satanás, não para Pedro, mas no Espírito está falando na boca de Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás. O mesmo Pedro. O mesmo Pedro. Isso é muito importante você entender, querido, porque Deus usa pessoas como nós, imperfeitos, falhos, com nossas limitações. Eu estou esperando ficar bom para Jesus me aceitar. Você nunca vai ser aceito pelos seus méritos. É a obra de Cristo que nos torna aceitos, queridos. É a obra de Cristo. O Pedro repreende Jesus. O Pedro dorme na hora que tem que fazer o quê? Orar. Isso eu sou especialista nesse negócio. Eu já tentei demais orar de madrugada, gente. Eu já descobri que meu horário não é de madrugada. Já lhes contei do dia que eu estava passando cartão com o diabo, com Deus. Estava eu a orar e de repente eu estou lá, crédito ou débito, Daiane, que isso, Igor? Você está passando cartão com Jesus? Já me peguei outra vez abençoando o diabo. Ora no hora que você está acordado, ué. Mas de madrugada é melhor. Onde está escrito isso, querido? Os que de madrugada me buscam, logo me encontram. Não está falando de horário. É os que antes me buscam, o que rápido me busca, o que cedo me busca, o que me busca primeiro. É disso que o texto está falando, não é de horário. Não existe um horário só. A fila é menor, pastor. Vamos lá, gente. Então eu não vou ficar calado, senão eu falo demais. Vamos lá. Jesus não chama esse povo
pelo que eles sabem fazer, pelo que eles podem fazer. Jesus chama ele não pelo que eles são agora. Jesus chama ele porque Deus sabe o que ele vai fazer na frente deles lá na frente. Que é 2 homens, Tiago e João, já foi chamado lá junto com Pedro. Tiago e João, querido, os filhos do trovão, explosivos. Conhece alguém do pavio curto, pastor? Nem pavio eu tenho. Explosivos, temperamentais. Por que são chamados de filhos do trovão? Os caras, gente, Jesus foi pregar em Samaria, não deixaram Jesus entrar. Sabe o que eles viram para Jesus? O senhor quer que eu mande descer fogo do céu? Os caras querem queimar, Reginaldo, da cidade de Samaria. Fala assim, o senhor quer que eu ore? Os caras têm fé ou não têm? Tem fé, ué? Os caras, o senhor quer que eu ore para descer fogo do céu e queimar essa cambada? Aí Jesus, graças a Deus, vira e fala assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu preciso ter alguém, já falei para vocês que falo direto, eu preciso ter alguém que me manda calar a boca. Ô Igor, você não sabe de que espírito você é não, rapaz? Você quer matar fulano? Alguém já sentiu vontade de matar alguém? Sabe que a gente ora para Jesus trazer gente para a igreja, tem gente que você ora para Jesus levar. Aí você tem que lembrar de que espírito você é. Quem entendeu? Ô Tiago, João, você ficou doido? Esse João aqui vai ser conhecido porque estuda a Bíblia do apóstolo do amor. Jesus transforma, gente. Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus transforma. Pastor, não tem pavio, Jesus te dá um pavio novo. Pastor, meu pavio é curto, Jesus aumenta o seu pavio. Já lhes contei o quanto eu fico impressionado quando eu vejo o abençoado Edgley no meio da turma. Ontem eu tava lá, eu tô assim, eu não tô acreditando que esse é aquele cara que tava emburrado lá atrás. Tinha que mandar calar a boca, de hora e falar assim, pelo amor de Deus, vamos falar do Brasil. Jesus transforma, querido. Pastor, eu estou cheio de erro ainda. Minha vida está falha. Jesus pode transformar você. Terceira coisa, primeira coisa que a gente aprende aqui a respeito do número 12, né? Um novo povo. Deus está construindo esse novo povo. Segunda coisa, Jesus não chama por causa de suas qualidades, de seus méritos. Terceira coisa que esse texto assim escancara na minha cara é a respeito da diversidade desse grupo. Quando você vai estudar a lista dos 12, a história dos 12, você vai descobrir que são pessoas de lugares diferentes, de profissões diferentes, de ideologias diferentes. São pessoas limitadas, complicadas, imperfeitas, que discordam em quase tudo. Quer um exemplo? Mateus, eu já falei de Mateus aqui. Mateus é um publicano. Mateus trabalha para Roma. Mateus trabalha para o inimigo. Ele é visto como a escória da sociedade. Jesus chama o Mateus para fazer parte dos seus. E Jesus também chama um cara chamado Simão, que era zelote. Pastor, quem que é esse participante de um grupo de esquerda radical? Eles acreditavam que tinha que pegar em arma para destruir Roma, para acabar Roma. O Simão, gente, eu tenho certeza que a primeira vez que ele sentou na mesa com Mateus, ele pensou assim, hoje eu mato esse indivíduo. Jesus pega um cara de direita, Mateus, trabalha para Roma, e um de esquerda radical, o zelote, disposto a tudo para tirar Roma, e fala assim, cumprimentem-se com a paz do Senhor Jesus. Que ideia maravilhosa! Incrível! Pega gente diferente, extremamente diferentes, extremamente opostos, e os ensina a viver e debaixo de um só senhorio, debaixo de um só governo. Mas mais do que isso, ele diz assim, vocês serão conhecidos por meus discípulos, por amarem uns aos outros. A lista termina com um homem chamado Judas. Judas Iscariotes.
que foi quem traiu Jesus. Dos 12, ele é o único que não é da Galileia. Judas tinha um lugar de confiança no grupo. João vai nos dizer, lá no capítulo 12, você não precisa abrir, que ele era tesoureiro do grupo. Será que Jesus não conhecia o Judas? É claro que conhecia, querido. Será que Jesus não sabia quem Judas era? É óbvio que ele sabia. O Judas ocupa um lugar de confiança. É o tesoureiro, o administrador do dinheiro do grupo. E apesar de ser um apóstolo, fala assim, amigo, não era convertido. Não era. Lê João 12 depois. Não era convertido, ele era ladrão. Isso é muito importante, porque muita gente, eu durante muito tempo na minha vida, eu li a história de Judas e pensei, tadinho, no final da vida cometeu um deslize. Não. Ele andou com Jesus, mas nunca foi transformado por Jesus. Ele viu cura, ele viu sinais, ele viu os melhores sermões, ele pregou, expulsou demônio, ele fez de tudo. Mas nunca foi transformado por Jesus. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. O preço de um servo, de um escravo. Ele é infiel, ele é avarento. Ele tem chance de arrepender, porque na última noite Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, um de vocês vão me trair. O cara tem a audácia de virar para Jesus, por um acaso sou eu? Por um acaso sou eu, Senhor? Esse homem trai Jesus, vende Jesus, o trai com um beijo. E por não se arrepender, consumido por remorso, tira a sua própria vida. E isso é muito interessante, porque, como Jesus já disse no capítulo 2, no nosso texto de Marcos, vai chegar o momento que o noivo vai ser tirado. Quem lembra disso? O noivo vai ser tirado. Ele já falou, vai chegar o momento. Mas Marcos quer nos mostrar que quando Jesus morre, não é porque ele não planejou direito. Judas estava lá porque Jesus quis que ele estivesse lá. Jesus escolheu Judas. Eu preciso de você, rapaz. Você tem um plano, um pedaço importante na minha história. Jesus tem pleno e total controle no que está acontecendo. Lá no final de Marcos, Jesus vai morrer. Mas Marcos já quer nos ensinar. Jesus não morre porque ele planejou mal. Jesus não morre porque foram mais poderosos do que ele. Não, Jesus morre porque Judas, porque os líderes religiosos, as autoridades romanas, foram instrumentos para cumprir o propósito de Deus sem que eles soubessem. Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 2 e 3, vocês mataram o Filho de Deus, mas vocês fizeram conforme a vontade de Deus. É maravilhoso servir um Deus que seus planos não podem ser frustrados. É maravilhoso servir um Deus que faz que até o Judas contribua para nos levar para onde ele quer. Eu quero finalizar aqui com algumas. Separei 8. Teríamos tantas, mas algumas aplicações e conclusões aqui nesse texto que é riquíssimo. Em primeiro lugar, algumas eu já falei, eu vou ser bem breve, mas eu quero tocar nelas de novo. E ao longo da nossa conversa, às vezes eu já falei sobre elas. A religiosidade, ela cega. Nós temos multidões correndo, encontrando vida em Jesus, enquanto os líderes religiosos conspiram para matá-lo. Eu tenho os espíritos imundos reconhecendo quem Jesus é, mas os religiosos não reconhecem. A religiosidade cega. A religiosidade cega. Eu gostaria de te perguntar, você sabe quem Jesus é? Nós podemos, eu posso te convidar a vir a Cristo com todas as minhas forças, podemos, mas se você não entender a necessidade que você tem de Jesus Cristo, se nós não reconhecermos sem Cristo a nossa doença, essa doença mortal, chamada pecado, querido, a não ser que a gente reconheça e clame, o médico não pode nos alcançar, e esse médico é o médico dos médicos chamado Jesus. Sem ele não há esperança para mim, não há esperança para você. Mas se nós formos a Cristo, ele pode nos perdoar, ele pode nos libertar, ele pode nos salvar. Segundo lugar,
Marcos é enfático em dizer que Jesus chamou para perto dele quem ele quis. E eu quero dizer isso de novo. Seja grato, porque Jesus escolheu você. Ele chamou você. Lembra de onde você saiu? Lembra da sua história, do buraco que a gente vivia? Por que não estamos lá? Jesus nos alcançou lá, querido. Jesus chamou você lá. Eu sou melhor do que... Não é melhor que ninguém. Nós não somos melhores. Somos nivelados pela graça de Deus. Sem Ele estávamos perdidos, condenados, escravizados. Mas Ele chamou você, insistiu com você, alcançou você, abriu seu coração, abriu seus olhos, te deu nova vida. Isso é o suficiente para a gente levantar todo dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Terceira coisa, esse texto me ensina que o mesmo Jesus que chama, envia. Jesus chamou 12 para estar com ele e ele os enviou. Jesus envia a sua igreja para esse mundo perdido, querido. Nosso culto, a nossa reunião pública vai terminar daqui a pouquinho. Mas o propósito é a gente sair daqui como luzeiros num mundo de trevas, brilhando, levando a mensagem do Evangelho, levando Jesus. Amanhã lá no seu trabalho, levar Jesus, levar o Espírito de Deus, fazer diferença. Sabe que João Calvino fechava a igreja durante a semana? Se você fosse procurar a igreja, o templo, no dia de semana, estava fechada. Sabe o que ele falou? Não, vai viver lá fora. Porque ser igreja aqui, querido, é relativamente fácil. Às vezes é difícil dar paz do Senhor porque é a pessoa que não vai com sua cara. Mas aqui é mais fácil. Difícil é lá fora. Em casa. Com os amigos, no trabalho, na escola. O mesmo Jesus que chama, também envia. Nós vamos sair daqui a pouco como enviados de Cristo. Jesus diz, vinde a mim. E Jesus também, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Sai daqui essa semana, Jesus, eu quero falar do Senhor para alguém. Para quem que eu posso falar essa semana? Talvez que é colega seu de trabalho, talvez um cliente, talvez alguém da sua família. Hoje tem tantas ferramentas, você tem Instagram, você tem internet, você tem pregação gravada, né? Nós temos um canal do YouTube das pregações gravadas, jogadas lá, você pode mandar, você pode compartilhar um vídeo do Instagram de 1 minuto, Deus pode alcançar um vídeo, usar um vídeo para alcançar a vida da pessoa, tem uns livretinhos ali, o Evangelho de Jesus Cristo, de graça, gente, de graça, você pega ele, você não na visita aqui, eu lembrei de você, toma esse livro, lê ele aqui, se tiver alguma dúvida, fala comigo, Jesus pode usar um livretinho para tirar uma vida do inferno. Quarto lugar, Cristo, esse texto me ensina que Cristo é quem edifica a sua igreja. Nós somos gente comum participando de algo extraordinário. E a gente não pode esquecer que a gente trabalha, mas quem dá o crescimento é Deus. Que a gente prega, mas quem alcança o coração é Deus. Nós somos limitados, Deus é ilimitado. Nós fazemos o que damos conta, Deus faz o que a gente não dá. E quando dá certo, a gente não pode confundir as coisas. Porque a glória não é... Nossa, a glória de quem? A glória de Deus. É Jesus que chamou gente como nós. E Ele trabalha através de nós. Quinto lugar, disponibilize-se. E creia no poder de Jesus Cristo para usar você. Esse povo aqui, com todas as suas limitações, seguiram Jesus. Quando Jesus chama eles, foram. Eles foram. E Jesus transforma esse Pedro, que era um homem sem estudo, em um pregador que no seu primeiro sermão ganha 3.000 almas. Eu não sei se na minha vida inteira eu vou ser usado para ganhar 3.000 almas. Pastor, como é que... Porque tem um negócio, né? Você já viu que... Ô, gente. Olha lá. Eu não sei. Não, vou falar. Você vê que as pessoas assim, ganhei 50 almas para Jesus. Aí você trouxe uma pessoa na igreja, a pessoa aceitou Jesus, você fala assim, ganhei uma alma para Jesus. Ah, o que estava na porta não ajudou, não. O que está lá na mesa do som, o som chegar no ouvido da pessoa, não ajudou, não. Quem limpou a igreja ajudou, não.
Quem deu a paz do Senhor, um abraço, entregou um panfleto, não ajudou não, foi só você. E os 50 mil pessoas que orou por ele durante 10 anos não ajudou com nada. Quem entendeu? Quem ganha alma é Jesus, querido. A gente é só instrumento. Mas a Bíblia diz que pela pregação de Pedro, 3 mil almas se converteram. Eu não sei se 3 mil almas se converteram. Já tem uns 15, 20. Eu tenho uns anos aí que eu prego. Não sei quantas vidas se... Não sei. Porque nós não somos... Lembra que eu falei aqui? Nós não somos chamados a administrar resultados. Nós somos chamados a pregar. Mas eu quero te dizer que se você se disponibilizar, que Jesus pode usar você. Jesus usa o Pedrão, 3 mil vidas. Jesus transforma o João, o cara filho do trovão, em apóstolo do amor. Fala assim, gente, como é que o homem mudou? 6º lugar. Nós precisamos, e eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui, cultivar e celebrar a diversidade da igreja. Dá uma olhada para os lados aí. Só tem gente diferente de você. Muito diferente. Muito diferente. História diferente. Vida diferente. Profissão diferente. Que gosta de comida diferente. Torce para um time diferente. Gosta da marca de roupa diferente. E Jesus teve a brilhante ideia de falar assim: eu vou fazer de vocês um só povo. Eu vou colocar vocês na mesmíssima família. Celebre a diversidade. Porque no corpo de Cristo, nessa família de Cristo, querido, não tem galileu, judeu, conservador, progressista, pescador, cobrador de imposto. Tem um novo povo. Tem um novo povo. Imagine o risco de Jesus chamar Simão, Zelote e o Mateus. Aí Jesus vai assim, eu vou mandar de 2 a 2. Simão e Mateus. Gente, eu tinha que fazer... Quando você estuda na escola, na faculdade, no seminário, tem um negócio que quebra a gente. O que é? Trabalho de grupo. Porque sempre tem o preguiçoso. Não, tem ou não tem? Tem, aquela mala sem alça, que não tem alça, não tem lado de você pegar, aquele fardo que você pensa assim, até quando essa peça vai? Ela podia desistir para melhorar a minha vida. E quebra a gente. Lá no trabalho, o patrão contrata aquela pessoa que você sabe que é ruim de serviço, você chega todo feliz, resolvemos o nosso problema. E você fala assim, você arrumou mais 20 agora. É difícil lidar com diferentes, é ou não é? É difícil. Você sabe que uma das características que as grandes empresas mais buscam hoje é capacidade de relacionamento? Porque tem gente que é excelente profissional, mas não sabe lidar com ninguém. Você entra numa empresa pelo seu currículo, mas você fica lá pelo que você é, pela sua capacidade de lidar. Eu tinha na nossa empresa lá excelentes profissionais, mas querido, o dia que tinha que estar lá, e o dia que faltava, estava difícil, mas era uma paz, era um sossego. Conhece alguém assim? É difícil lidar com os diferentes. Mas Jesus pega os diferentes, fala assim, vocês vão fazer parte do mesmo povo. E tem mais. É para um amar o outro. Gente, quem tem mais de um filho, você sabe, porque o irmão treina a gente para a sociedade. Treina ou não treina? Treina. Quem tem irmão aqui? Eu tenho 6. Querido, você quer matar, mas se morrer você chora. Eu quantas vezes brigando com meus irmãos, aí você batia, eu queria chorar, vou chorar com ele. A Annalise, mas o Isaac puxou eu em muitas coisas, quase tudo. A Annalise puxou demais a Daiane. Tem hora que o Isaac não dá sossego. A Annalise falou, Isaac, me deixa em paz. Aonde ela pisa, o Isaac pisa. Aí tem hora que o Isaac chega, mãe, a Annalise está me ignorando. Gente, esmurra, e tapeia, e pá, você pensa assim, vai matar. Não mata.
Nós brincamos lá em casa, tem uma brincadeira, a gente brinca de lutinha. Eu tô toda arranhada, minha filha me rasgou de todo lado aqui. Daí ainda até brincou lá na palestra, se tampa esse negócio aí, o pessoal vai ficar mal. Não é mais, querido. Aí nós brincamos. E tinha um amigo meu em paz, chegou, pastor, o que é esse seu pescoço? Assim, foi lutinha em casa. Os irmãos treinam para a sociedade, treina ou treina? Treina. Aí a gente anda ali, senta daqui. O Isaac tem o sofá todo, até lá na caixa para sentar. O Isaac senta no colo dela. Assim. É um treinamento para a vida. Né? E se eu pudesse, eu arrumava mais uns 5 para treinar aí direito. Mas não tem jeito. A vida é assim. Aprender a lidar com os diferentes. Gente que pensa diferente de você. Como é que é um time de futebol? É só de atacante? Não é. Tem que ter gente com qualidade diferente de você, com característica diferente de você, com visão diferente de você, com gosto diferente de você. Aprenda a lidar com os diferentes. Aprenda a lidar com os diferentes. Eu falo pro pessoal no seminário. Deus concede graça, né? Ministérios. Hoje, como pastor da igreja, a igreja vai desenvolvendo a visão. Normalmente, a identidade do pastor. Mas Deus vai levantar novas pessoas com novos ministérios completamente diferentes do meu. Porque o corpo de Cristo não é formado por um, mas pelos diferentes. 7º lugar, venha a Cristo, querido, venha a Cristo com fé. Talvez você, como essa multidão, ouviu falar de Jesus, você ouviu o que Jesus fez na vida do fulano, ouviu o que Jesus fez na vida do ciclano, e você está aqui. Eu quero dizer que Jesus quer fazer algo na sua vida, para você não viver só do que você ouviu da vida do outro, ouviu da vida do ciclano, do beltrano. Jesus quer fazer na sua vida. Jesus quer fazer na sua casa. Jesus quer transformar a sua família. Jesus quer transformar a sua alma, o seu coração. Jesus pode mudar a sua vida financeira. Jesus pode mudar o seu casamento. Jesus pode mudar a sua vida. Talvez você já ouviu falar de Jesus, mas eu quero te convidar nessa noite a se lançar aos pés dele. Porque se você tiver um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Talvez você se contente apenas em ouvir as boas novas. Talvez você se contente apenas em participar de um culto semanal. Talvez você pense que é o bastante conhecer a palavra de Deus. Querido, você precisa de mais. Você precisa de ter um encontro com Jesus. Será que você não é só mais um na multidão? Será que nós somos discípulos de Jesus Cristo? Será que nós somos discípulos de Jesus Cristo? E o que é um discípulo de Jesus? Aquele que segue Jesus. Em 8º lugar, fala com a pessoa que está do seu lado, não seja um Judas. Pastor, agora só apertou a mão, é para ir embora. Não seja um Judas. Sabe o que Judas me ensina? Você pode ser um apóstolo, você pode expulsar demônios, você pode pregar, você pode ver o extraordinário acontecer e ainda assim trair Jesus, vender Jesus, entregar Jesus por causa de um namoro, por causa de um negócio, por causa de um prazer momentâneo, por causa de algo errado na sua vida. Judas não é o único, Judas é o padrão de alguém que estava com Cristo, mas virou as costas para Cristo. Demas, 1 Timóteo capítulo 4, Demas amou o presente século e foi para o mundo. Não sejam Judas. Tem gente que segue Jesus até custar o namoro, até custar o emprego, até custar um hábito, até que custa um comportamento. Você não foi chamado para vender Jesus. Você foi chamado para se entregar a Jesus. Fica de pé no seu lugar. Senhor, nós queremos pedir-te misericórdia nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática o que ouvimos aqui. Nos ajuda, Senhor. Livra-nos de toda religiosidade que cega os nossos olhos. Deus, aqueles líderes religiosos não conseguiam ver o que os espíritos imundos viam.
Quantos cristãos têm menos discernimento que espíritos imundos? Quantas pessoas são incapazes de ver o que até o diabo vê? Nos ensina a ser grato, Jesus. Nos ensina a ser grato pela sua graça. O Senhor nos alcançou. O Senhor nos chamou para ir até o Senhor. Nos ajuda a cumprir o comissionamento, o id, que não é uma grande opção, é um grande mandamento, o id, pregar o evangelho. Usa, Senhor, essas pessoas que estão aqui nessa semana como missionários nessa cidade, como instrumentos de Deus para alcançar o perdido no trabalho, no ônibus, onde quer que seja que ele tiver, Jesus. Transforma o nosso coração, Senhor. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que transforma. Nos ajuda a amar uns aos outros. Nos ajuda a lidar com quem pensa diferente, com amor, com graça. Nos ajuda, Senhor, a celebrar a diversidade. Oh, Jesus, nos ensina a amar o seu povo. Livra-nos, Senhor, de viver essa história de Judas. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém?